Louvado seja Jesus para todos sempre. Eu queria iniciar nossa leitura nessa tarde, um versículo bastante conhecido da igreja, que é Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vai ser o início da nossa leitura nessa tarde. Eu gostaria muitas vezes de pegar um texto e passar o texto, mas é pouco tempo para nós falarmos, pegar o texto e o contexto. Mas nós vamos desfrutando aqui do Evangelho de Cristo. O que é graça sem condicionamento? O que é condicionamento? Condicionamento é imposição ou condição colocada a alguma atitude do homem. Por exemplo, a religião diz que o homem só vai para o céu, só vai morar com o Senhor, se ele mudar o seu comportamento físico. Por exemplo, deixar de usar bermuda, não jogar bola, etc. Muitas outras coisas mais que eles falam, né? Eles impõem condições para que o homem possa ter um encontro com Deus. Louvado seja o Senhor. É totalmente diferente daquilo que a própria palavra nos mostra, né? Porque o Senhor não impôs condições quando quis te salvar. Você entendeu o que eu falei no verbo passado? Deus não impôs condições quando quis te salvar, porque Ele nos salvou com a sua graça maravilhosa. Louvado seja Jesus eternamente. Então Deus não impôs condições, simplesmente Ele quis fazer. Amém? Simplesmente Ele resolveu salvar a nós. Só um instante. Efésios capítulo 2, verso 8, é o início da nossa leitura nessa tarde. Você que tem sua Bíblia em casa, possa, nesse momento, acompanhar também essa mensagem. Então diz aqui, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos. Interessante que essa linguagem ela não está legal. Por quê? Porque ela coloca são. Mas tudo bem. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Linguagem de hoje. Diz o versículo 9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Vamos meditar, irmãos, nesse versículo? Primeiro que ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, eu já falei várias vezes. O que não vem de vós? A salvação e a fé. É dom. O que é dom? Presente de Deus. No versículo 9 ele diz, não vem das obras, ou seja, não vem dos seus esforços. Então logo a gente cai por terra aquela coisa de que você só vai ser salvo se você se esforçar, né? Estão entendendo? Você que está nos acompanhando aí, os irmãos que estão nos acompanhando aí, vai meditando. Não depende dos seus esforços,
disse Paulo, é dom, é presente, ele deixou mais claro, é presente de Deus. Ou seja, Deus nos presenteou com a salvação. E agora Deus não iria voltar atrás por nada nesse mundo, porque Ele já fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui que não tem condicionante, não tem aquele negócio, seja assim que eu vou te salvar, ande dessa forma que eu vou te salvar, não faça isso que eu vou te salvar. Não tem condicionante, não tem condição. Deus não impôs condição para salvar o homem. Eu vou dar um exemplo para vocês que nos assistem aí através da live. O irmão Edmar colocou aqui até Romanos capítulo 14, verso 19. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, ele colocou o versículo aqui: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14, verso 19. Amém, irmão Edmar? Então é isso. Não tem condicionante. Deus não impôs. E o que eu ia falar para os irmãos? Dá o exemplo do povo hebreus que vivia cativo lá no Egito. Deus não disse: Moisés, tu vai lá e tu vai salvar só os que não se prostituem, os que não bebem, os que não brigam, os que não se iram. Deus, Ele não deu nenhuma condicionante para Moisés olhar para as pessoas e tirá-las do Egito. Simplesmente Deus disse que Moisés, tu vai tirar meu povo das mãos de Faraó e vai levar essas pessoas para uma terra onde eu te mostrarei, onde mana leite e mel, que disse próprio Deus. Deus não mandou Moisés olhar para defeito de ninguém. Aquilo ali, irmão, é um exemplo para os dias de hoje. Assim como Deus, aquelas pessoas que tinham seus defeitos, tinham suas falhas, Deus não botou nenhuma condição para salvar, assim é hoje. Deus não impõe condição para salvar o homem. A religião, sim. Para a religião, o homem só será salvo se fizer parte dela. Se o homem estiver em casa, viver bem com a sua esposa, cuidar dos seus filhos, ser um homem honrado, ele não vai morar com Deus. Para a religião. Vocês estão entendendo? Aí imagina só um homem que vive na farra. Aí ele está deixando para a religião. Para Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Também porque Deus não está olhando para a carne do homem. Porque segundo a nossa carne, nenhum de nós seríamos salvos. E Paulo disse isso. Paulo disse que o espírito está pronto, mas a carne para nada aproveita. Sabe por quê? Porque o escritor lá, Eclesiastes, ele disse no capítulo 12, no verso 7, que quando essa carne tombar, o espírito volta para Deus. E a carne? Volta ao pó, que é o lugar dela de origem. Você pode ser, eclesiasticamente falando, uma grande autoridade religiosa, mas simplesmente quando você morrer, não vai ser diferente de ninguém a tua carne. Vai voltar para o pó. Ah, mas a pessoa é um grande religioso, nunca tocou em mulher, vive solteiro, pregando o evangelho, vai voltar para o pó. A carne dele vai voltar para o pó. E aquele que nunca falou nem o nome de Deus, a carne dele vai para onde? Para o pó. Veio do pó e ao pó voltará. Essa é a grande maravilha de Deus. Você quer ser religioso e se orgulha
porque é um religioso, lembre-se que a sua carne vai ser igual aos demais, veio do pó e vai voltar para o pó. Independente de como você vive, independente das suas escolhas, quando o corpo desfalecer, o espírito volta para Deus e a carne volta para o pó, que é o lugar de origem dela. Ela veio de lá. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente estava até falando ontem, viajando e falando com a minha esposa, que a gente fala aí, nós vamos morar no céu. O Deus soberano, Ele é o nosso próprio céu. É para Ele que nós iremos voltar, porque nós viemos dele e voltaremos para Ele. Simplesmente assim. Disse João que nós iríamos andar em ruas de ouro. Mas foi o que João pôde observar para falar do que ele estava vendo, que não tem nada a ver, irmão. Ninguém vai andar em ruas de ouro. Ninguém vai andar em ruas de ouro. Todos, quando morrerem, voltam para Deus. Simplesmente isso. Olha só. Você sabia que você já existe muito antes dessa terra ser construída, né? Espiritualmente falando. Porque nós estamos aqui como pessoas, seres humanos, mas nós não somos o que verdadeiramente é. Aliás, nós não vamos nunca ser aqui nessa terra o que verdadeiramente somos. Eu quero dizer com isso que você é um espírito revestido de carne, assim como foi o próprio Senhor Deus, quando se revestiu de carne, e ali foi conhecido como Jesus de Nazaré. Você que nos acompanha aí, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui que Paulo disse o seguinte: olha, não vem dos esforços de vocês. Você pode se esforçar, você pode orar muito, você pode jejuar, você pode cear, você pode isso, você pode aquilo, mas a salvação não vem dos teus esforços, porque alguém que não fizer isso também não salva Cristo. Então o que nós estamos fazendo? Pregando o Evangelho? Sim. O Evangelho é o alimento para nós. O alimento para a nossa carne é a comida cotidiana, mas o Evangelho é o que realmente modifica a nossa natureza, é o que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos anunciando o Evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas e possam entender que por mais que ela se esforce, ela nunca vai ser mais salva do que o outro que não se esforça, porque a salvação não depende dela. Então não há uma condição para ser salvo. Quero ler com os irmãos aqui ainda 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Amém, meu irmão? O irmão colocou mais um versículo aqui, Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Que interessante esse versículo, porque aqui ele não está dizendo que você vai ser, você já é. Nele, que é em Cristo ou em Deus, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme segundo o conselho da sua vontade. Deus quis fazer isso. Efésios capítulo 1, verso 11. Olha aí, meu irmão de irmã. Deus quis, foi Ele, foi você, foi salvo segundo a vontade de Deus. E Jesus deixou isso bem claro no Evangelho de João capítulo 15, verso 16.
Jesus disse para os judeus que ali estavam ouvindo. Jesus chegou lá, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Olha só. O homem não tem aquele negócio, eu escolho Deus, eu escolho ser cristão, eu escolho isso, escolho aquilo. Não. Quanto às coisas celestiais, a escolha foi de Deus. Agora, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você tem suas escolhas. Você pode escolher ser uma pessoa do bem, você pode escolher ser uma pessoa violenta, você pode escolher louvar a Deus, você pode escolher não louvar a Deus no seu cotidiano. Mas quando se refere às coisas espirituais e à salvação e etc., isso tudo foi feito conforme a vontade do próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, preste atenção na colocação, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não vai passar. Aí você diz assim: o que é estar em Cristo? É eu fazer parte da denominação A? Estar em Cristo é fazer parte da denominação B? Não. Estar em Cristo é estar em Cristo, apenas nele. Amém? Amém. Apenas nele. Você está em Cristo na sua casa? Está. Você está em Cristo no seu trabalho? Está. Dentro do ônibus? Está em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está em Cristo agora? Está. Quando você estiver na rua, for para casa, vai estar em Cristo. E o que ele quis dizer isto? Nova criatura é. Por quê? Porque agora você tem um novo entendimento, uma nova mente, uma nova concepção do que significa o Evangelho de Cristo. Você não vive mais por sacrifício, porque isso agora você tem uma nova consciência, você é uma nova criatura. A nova criatura foi gerada é gerada através do Evangelho que a Paulo foi confiado. Enquanto o homem confiar no Evangelho que anunciava Tiago, Pedro e João, ele vai continuar sendo uma velha criatura. Por quê? Porque não compreende nada do Evangelho de Cristo, ou ressuscitado, como disse Paulo, Romanos capítulo 7, verso 4. Porque nós pertencemos ao que ressuscitou. E quem foi que ressuscitou? Cristo ressuscitou. Então você pertence a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Aí a religião disse assim: olha, irmão, aqueles desejos que você tinha, disso, daquilo outro, para você ser uma nova criatura, esses desejos têm que passar. A prova que isso não é verdade é que quando nós passamos a pregar o Evangelho de Cristo, todos os desejos que as pessoas tinham, elas agora botaram em prática. É verdade ou não é, irmãos? Pelo menos a grande maioria a gente vê claramente. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que muitas pessoas vinham no domingo porque tinha medo de ir para o inferno, tinha medo do diabo, tinha medo de não prosperar, porque o inimigo ia estar cutucando, né? Tinha medo de pecar, tinha medo e mais medo e mais medo. Aí estava cheio aqui dia de domingo. Era assim, irmão. Amém. Agora é menos pessoas, por quê? Por causa disso aqui, muito claro, que a própria palavra nos mostra. A religião, ela serve justamente para isso, para pôr medo e as pessoas obedecerem. Amém? E nesse ponto, eu tiro o chapéu para a religião, porque eles impõem regras, impõem normas, e tem que viver debaixo daquelas regras e daquelas normas. E as pessoas aceitam. E aí, quando nós não anunciávamos o Evangelho,
Ou seja, quando nós não éramos uma nova criatura e éramos, porém, vivíamos como velha criatura ainda, anunciando as coisas velhas. Ah, tal dia vai ter o batismo. Isso é uma coisa velha. Ah, tal dia, o dia da Santa Ceia. Isso é coisa velha. E a velha criatura prega isso, porque não é uma nova criatura ainda. Quando Paulo era Saulo, era isso que ele anunciava: vai para o templo. Não existe igreja em casa não, é no templo, lá em Jerusalém. Não pode deixar de se circuncidar não. Isso era o que Saulo pregava. Quando agora ele passou a ser uma nova criatura, ele disse as coisas velhas, ou seja, batismo, o que eles chamam de ceia, e muitas outras coisas, muitos rituais de semana passou. Tudo agora se fez novo. Uma mente nova, renovada, um novo entendimento. Meus amados irmãos, eu já falei para vocês, falar o exemplo bom de Cristo, vou falar comigo. Desde que eu ouvi esse evangelho que anuncio hoje, nunca senti vontade de ser aquela criatura que eu era no passado, carnal. Estou falando quando eu era uma velha criatura religiosa, não. Aí agora que eu descobri, irmão, essa liberdade em Cristo, irmão, aí eu vou fazer a vontade daquilo que eu fazia antigamente, não é legal para mim. Eu prefiro ficar, que sempre falo, ficar com a segunda parte que Paulo falou: tudo me alista, segunda parte, mas nem tudo me convém. Prefiro ficar com essa parte. Não condeno quem vive realmente segundo sua própria natureza. Não, é um salvo em Cristo, mas vai ali sofrendo, porque a nossa carne, irmão, é tendenciosa para as coisas más. A nossa carne almeja prostituição, inveja, mentira, heresias. A nossa carne, ela ama essas coisas. E aí é um combate, disse Paulo, da nossa natureza contra o Espírito. E o Espírito, por sua vez, se opõe à carne. E agora, Saulo jamais podia dizer quem está em Cristo, que nem Cristo ele conhecia, nem Jesus ele conhecia. Nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, meu irmão. Tudo se fez novo na nossa mente. Tudo se fez novo. Graças a Deus por isso. Chega de rituais, chega de cerimônias, chega de sacrifícios de touro. Olha, quem pode vir, vem, está aqui, é uma bênção de Deus. Quem não pode, acompanha pelas redes sociais. Quem não pode, não acompanha por lugar nenhum. Viva a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 15. Meu irmão Orlando Alves, forte abraço, querido. Graça e paz. Quero mandar um abraço aqui especial para o irmão Orlando. Assim como você disse comigo, irmão, põe aí, né? Expõe aí o dia que vai haver a reunião aí, através dessa plataforma digital Facebook. E pode também colocar o link do canal aí no YouTube, para que os irmãos possam compartilhar dessa graça maravilhosa, a qual você, irmão Orlando Alves, anuncia diretamente ali dos Estados Unidos, né? Assim como outros irmãos aqui também no Brasil também têm anunciado. Essa semana eu tive uma surpresa tão interessante, irmão. Um irmão que era gracista. Como que é um irmão gracista? Que só ele entende da graça, só ele prega graça. E aí apareceu agora essa semana passada, aliás, na semana passada. Ele verteu-se. Ele sofreu uma inversão de valor da própria consciência dele. É o nosso irmão Bruno Melk, né? Ele colocou que agora é ateu. Bruno Melk.
pena. Fiquei com muita pena de ver, infelizmente, isso aí. Você sabe o que é isso? Pessoa que quer andar à frente do que o próprio Deus propõe para ele. Você não pode dar passo na frente de Deus, não. E o que sofreu realmente com o irmão Bruno Melk, primeiro, é acreditar em pessoas que, assim como a ele também, quiseram me convencer do evangelho que eles anunciavam. Eu simplesmente bloqueei e me separei. Não virei inimigo, obviamente, mas é melhor você não estar ouvindo aquilo do que lá na frente você sofreu um dano. E foi isso que aconteceu com o nosso irmão Bruno Melk, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tenha misericórdia dele e ele possa rever seus pensamentos. Ele está muito feliz sendo ateu. Você sabe que uma pessoa ateia, né? Uma pessoa que não acredita em mais nada. Deus não existe. Não existe Cristo, não existe Jesus. Isso é o que é o perigo. Bom, mas voltamos aqui, Gálatas capítulo 6, verso 15. Falei até com o irmão Geraldo Moraes a respeito disso, que no ano passado eles me perseguiram muito, através das redes sociais, tentando me convencer. E eu saí de todos os grupos religiosos que eu fazia parte. Eu, irmão Carlos Castro. Saí de todos os grupos e fiquei na agenda só o nome daqueles que realmente acrescentavam alguma coisa para mim. E Geraldo Moraes foi um desses que permaneceu, assim como Elson Jesus, como Robson de Souza, do Ceará, meu irmão Laio Azevedo, de Belo Horizonte, irmão Neildo Cardoso, do Rio de Janeiro também, e outros irmão Jorge Valente, eu tenho uma admiração, um amor enorme. Todos esses irmãos permanecem, mas não faço parte de nenhum grupo mais de WhatsApp religioso. O único grupo que eu, irmão Carlos Castro, faço parte é o da igreja aqui em Natal, porque eu conheço os irmãos pessoalmente. Eu sei que se alguém estiver pedindo, eu vou ver, porque eu estou com eles o tempo todo praticamente. E esses grupos, a qual é de fora, do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, não sei mais de onde, da África, não dá certo para mim, porque eu não vejo, não sei, não convivo, é diferente, né? Jesus, quando disse para os irmãos, João 15, só bem rapidinho aqui, João 15, Jesus não mandou você roer um caule da árvore, ou seja, o tronco da árvore, nem comer folhas, nem ramos, nem galhos. Jesus disse, olha, experimente um fruto. E para você ver fruto de uma pessoa, você tem que ter uma convivência com ela. Bom, Gálatas capítulo 6, verso 15, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, e assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. O fermento ao qual Paulo se referia era todo o contexto, todo ensinamento, todos os rituais, todas as cerimônias, tudo que o judaísmo como religião trazia para as pessoas: circuncisão, batismo, limpar-vos de tudo. Aí sim você vai ser uma nova massa. Limpai-vos, pois, do fermento velho. Limpa-se. Como é que você vai fazer isso? Crendo nas 14 cartas de Paulo. Simplesmente, aí você vai limpar, você vai fazer uma limpeza, uma purificação mental. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Forte abraço, meu irmão. É verdade, irmão de irmã. Amém. Ele escreveu: tem que estar atento os movimentos das pessoas, principalmente saber se o Espírito é de Deus. Irmão de irmã, diretamente de Extremoz.
1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Aliás, eu já li. Irmãos, eu falei um capítulo e li outro. Gálatas capítulo 6, verso 15. Perdão. Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então o que Paulo diz? Não interessa se você é circuncidado, também não interessa se você se você é incircuncidado ou se você foi circuncidado, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, ou seja, tem valor algum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você vive circuncidado a um sistema religioso, porque a circuncisão hoje está mais na mente do que no órgão que antigamente era feito. A circuncisão, as pessoas estão sendo circuncidadas na mente. Aliás, é nas roupas. No dia de domingo é um desfile de paletó e gravata nas ruas, não é verdade? Aí todo mundo diz lá os crentes. E você sabia que é bom? A rua com cheio de crente é bom, não é ruim não. É bom, não é ruim não. Bom, agora eu vou para Gálatas capítulo 4, verso 19. Eu li 1 Coríntios 5, 17, Gálatas 5, 15, 1 Coríntios 5, 17. Paulo disse assim aos Gálatas capítulo 4, verso 19: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tinha um irmão que eu sempre ouvia, e ele falava muito sobre isso. Olha, Paulo estava falando para aquelas pessoas daquela época. O que acontecia? Paulo chegou para eles anunciar Cristo como o Salvador e libertador daquelas pessoas. E agora vinham outras pessoas por trás e anunciavam que elas não eram libertas, que elas eram pecadores e precisavam abandonar o pecado. Aí Paulo disse: olha, filhinhos, as dores de parto eram o sofrimento que Paulo tinha toda a vida, que tinha que voltar para aquela cidade, aquele lugar, onde ele já havia falado para as pessoas a respeito de Cristo, o Evangelho de Cristo, e agora ele chegava lá, estava tudo afermentado novamente. Era rituais, era cerimônia, era sacrifícios, era judaísmo lá dentro. Gálatas 5, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Aí Paulo diz: meus filhinhos, meus irmãos, filhos de Deus abençoados, eu já falei para vocês que agora não precisa mais de cerimônia, e vocês chegam aqui, vocês já ouviram eu falar e vocês tornam a repetir. E alguém poderia, no meio das pessoas que estavam ali, dizer: Paulo, mas chegou aqui fulano e disse que se nós não nos sacrificássemos, nós não seríamos salvos. Paulo disse: não precisa disso, não é pelo esforço de vocês. Vocês foram salvos porque Deus, Ele escolheu salvar vocês. Então Paulo tinha esse sofrimento contínuo. Chegava num lugar, estava lá o judaísmo entrando na mente das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo sofreu muito, meu Senhor. Isso aqui não serve, não é para você hoje. E você sabe como você passa a ser filho de Paulo hoje? Não é bem fácil de entender. Quando você faz aquilo que ele ensina, ou ensinou no passado, né? Que as cartas estão vivas. Está aqui.
as cartas continuam vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele disse assim, que você foi salvo de graça, você não precisa fazer esforço para se salvar, você foi salvo. Aí você procura salvação, procura se salvar através dos seus méritos, você está fazendo realmente, Paulo sentir novamente, se ele pudesse lá no sepulcro, ele estava sofrendo lá dentro do sepulcro, se ele pudesse ouvir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Paulo falou para aqueles que estavam lá ouvindo ele, né? Efésios capítulo 5, verso 25 e 27. Nós vamos já encerrar, meus irmãos. Vocês que nos acompanham aí, um forte abraço. Meu irmão Raimundo Nonato ali, irmã Doralice, diretamente de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Forte abraço, irmão Raimundo. Saúde e paz para você e toda a família. Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos refletir nesse primeiro versículo aí. Quando a gente diz assim, vós, marido, amai vossas esposas, é bom ou não é, irmão? Você amar, eu amo minha esposa, então você amar sua esposa é bom, amém? Mas Jesus estava usando aqui um casal, certo? Marido e mulher, como um exemplo para a igreja. Mas que, obviamente, esses versículos aqui eu usei muito quando eu celebrava o casamento, né? Celebrar o casamento, eu usava esse texto aqui. Então, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo vai amar a igreja. Está escrito assim? Como é que está escrito? Amou ou não amou? Amor está no verbo, que é futuro passado. Passado. Ele amou. Ele amou lá. Amém? Ele amou, ele não vai amar. Ele ama. Hoje continua o amor de Deus, mas o amor de Deus não é agora porque você diz, eu aceito Jesus, ele passa a te amar. Não, ele já te amava. Quando você nem tocava o nome dele, ele já tinha te amado. Louvado seja o nome do Senhor. Amou a igreja e a si mesmo, ele mesmo, se entregou por ela. Amém? Amém. Cristo se entregou por ela. Para a santificar, purificar. O Cristo se entregou por ela justamente para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, que era o próprio Cristo, para apresentar a si mesmo. Jesus não vai apresentar a ninguém, a fulano, a ciclano, a religião A, a religião B. Ele apresenta a ele mesmo. Amém? Como assim? Como é que ele apresenta a ele mesmo, você, como igreja? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo apresenta você a Ele mesmo dessa forma. Então não tem aquele negócio de você se santificar. Eu vou me justificar. Vou ser justo para que Deus me justifique. Não, Ele já te justificou. Ele já te santificou. Assim diz a palavra. E Ele apresenta agora você, como igreja, para Ele mesmo. Aí Ele apresenta você assim, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Um abraço aqui, meu irmão Raimundo, seguidores de Cristo. Amém, meu irmão. Unidos vivemos fortes, confiantes. Meus irmãos, graça e paz. Vamos lá. Estamos já encerrando.
Hebreus capítulo 10, verso 14. Agora, irmãos, em Efésios agora, o que nós lemos aqui, nesse texto, tem alguma condicionante? Você fez alguma coisa para Deus dizer agora que você é santo? Você fez alguma coisa para que Deus diga agora que você é justo? Você não tem mancha nenhuma, você está limpo? Porque Ele fez isso aqui lá no passado. Você nem existia, mas Ele já tinha, olha, Ele já tinha feito você já. Ele já tinha apresentado você a Ele quando você nem existia. Essa que é a verdade. Ele já apresentava você, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Você nem existia, mas Ele já apresentava você assim. Mas quando nós fomos para a religião dizia que nós éramos pecadores e precisávamos nos converter. Era assim ou não era? Quase imunda, né? Era assim. A religião nos apresentava dessa forma, onde o próprio Deus, antes de você existir, já tinha tornado você perfeito. Ele apresentava para você a Ele mesmo. As pessoas diziam assim, irmão Jadson é perfeito. Aí Deus dizia, eu já fiz ele, para mim era perfeito. E quem vale mais, a palavra de Deus ou do homem? O homem diz que você é imperfeito. Aí Deus diz, você é perfeito, porque eu fiz você perfeito. O homem diz, irmão, você está imundo, está sujo. Aí Deus diz, eu fiz você puro, santo, limpo. Para mim você está limpo, é limpo. Mas o homem diz que você é imundo, que você é sujo. Você tem que se libertar. Amém? Não é assim? Quando Deus diz o contrário, o que vale mais? Para muitos aí, vale mais a palavra do homem do que a palavra de Deus. Porque basta o homem chegar e dizer, olha, você, irmão, precisa fazer uma campanha de 7 dias para se libertar. E a pessoa vai lá e cai e vai fazer essa tal de campanha de 7 dias. Porque ela está imunda. Mas Deus diz, você não é imundo, você é santo. Olha quem que disse, que coisa linda, irmão. Deus apresenta nós a Ele mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santas e irrepreensíveis, perfeito. Deus, quando olha para você, Ele não vê a tua carne, Ele vê você perfeito, porque segundo a carne nós somos imperfeitos. Mas aí quando Deus vê, Ele não vê você imperfeito, Ele vê você perfeito. Quem vê você imperfeito é o homem. Amém? O homem que vê você imperfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 14. Amém. Deus seja louvado eternamente. Somos perfeitos, irmão. Isso aí. Hebreus capítulo 10, verso 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou ou vai aperfeiçoar? Aperfeiçoou. Aí o cara diz que você não é perfeito. Vai ser aperfeiçoado ainda. Irmão, se você deixar isso aí, você vai se tornar perfeito. Ah, o irmão ali, olha, não é eloquente, fala bem. Aquele irmão ali vai estar cada dia mais se aperfeiçoando. Você é perfeito, mas só com uma só oblação, ou seja, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você sabe o que é ser santificado? Porque os que são santificados, os que vão entendendo. Porque quando você entende, agora você sabe, agora eu sou santo. Pode o mundo inteiro dizer que você precisa de se santificar, que você vai dizer, não, eu já fui aperfeiçoado. Falta você ser santificado na mente, que é chegar ao entendimento. Não é você deixar isso, aquilo e aquilo outro, não. Louvado seja o nome do Senhor. Temos ainda Hebreus capítulo 13, verso 12. Hebreus capítulo 13, verso 12, que diz assim: e por isso também Jesus
para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Verdade. Você disse que você tem que estar dentro de um recinto para poder padecer e receber a bênção de Deus. Romanos capítulo 11, verso 6, eu estou adiantando para a gente já encerrar. Mas se é por graça, disse Paulo à igreja de Roma, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se é por graça, meu irmão, que você entendeu, que você vive, já não é mais por obra. Você não precisa de obra. Você não precisa de complemento. Meu irmão, não é nem você. Deus não precisa de complemento nenhum. Deus não precisa de nada do homem. Essa que é a grande realidade. Porque Ele é perfeito e vai continuar sendo perfeito e santo, com você entendendo ou não entendendo, com você aceitando o que Ele já fez ou não aceitando. Ele não vai mudar. Romanos 3:3, bem claro isso aí. Acaso o homem infiel seja infiel? A infidelidade do homem aniquilará a fidelidade de Deus? Aí no versículo 4 ele continua, ele diz, de forma alguma. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Romanos capítulo 3, versos 3 e 4. Então o que você, segundo a tua natureza, a tua infidelidade, segundo a tua natureza, segundo os teus pensamentos, as tuas vontades, não vai aniquilar, ou seja, destruir o que Deus fez, a fidelidade de Deus, de forma alguma. Seja todo homem mentiroso, disse Paulo, e Deus verdadeiro. Assim que eu creio também. Amém? Amém. Romanos 11, capítulo 11, verso 6. Mas se é, já li, perdão. Hebreus capítulo 5, verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não é experimentado na palavra da justiça, porque você sabe que os meninos aí, eles ficam até aborrecidos, né, quando você vai falar desse evangelho. Os meninos acham ruim, porque são meninos. Você diz assim, olha, a gente não é pecador mais. Você diz, não, nós somos pecador, vigia, crente. Porque são meninos, são crianças, não entenderam ainda. Você vai dizer, irmão, não precisa mais de cerimônias, não. Rituais, Santa Ceia, batismo, não. Isso aí é fermento velho, é massa velha. Isso é Moisés. Isso é Tiago, é Pedro, é João. Irmão, não precisa mais disso, não. Aí ele vai dizer, irmão, então tem que rasgar a Bíblia. O menino diz logo assim. Não tem que rasgar a Bíblia então, né? Porque senão é mais para ouvir Pedro, João, Tiago, tem que rasgar a Bíblia. São meninos, eles não são experimentados, eles não cresceram na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eles não receberam, como disse Paulo, a abundância da graça. Portanto, são meninos inconstantes, levados por todo redor de vento de doutrina. Você sabe que a doutrina que nós tínhamos no passado já era doutrina de religião. Era doutrina de religião que os nossos patriarcas nos ensinaram. Foi bom? Foi. Não vou dizer que foi ruim, não. Que pelo menos a minha natureza humana aprendeu muito a não trair minha esposa, a não viver na bebedeira, não viver nos vícios. Foi muito bom. E até hoje é bom para mim. Só que, quanto
ao entendimento, eu tornei isso como algo sem valor, para poder ganhar a Cristo e deixar de ser menino. Paulo diz, quando eu era menino, por quê? Quando era que Paulo foi menino? Quando ele vivia debaixo dos tutores, dos professores judaizantes, debaixo dos cuidados de Gamaliel, o grande professor religioso que era menino, levado por todo o vento de doutrina. Gamaliel dizia, era assim, ele ia fazia. Não tem igreja fora aqui do templo. Não, aí ele perseguia, era menino. Mas quando cresceu, chegou, amadureceu, as coisas de menino, deixei de fazer, disse Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então os meninos endoidam. Quando você vai pregar esse evangelho, irmão, inferno não existe não. Irmão, você é doido. Irmão, inferno, isso não existe, irmão. Vai para onde? Para onde é que vai? As pessoas não morrem, que não são, que bebe, que fuma, que joga, que isso, que aquilo. Não é para o inferno, não. E ainda fica torcendo para que as pessoas vá para o tal de inferno. Sabendo que todo mundo vai, toda a carne, né? Toda a natureza humana. Aí outra coisa que os meninos gostam é falar de pecado, né? Quando você diz que não é pecador mais, aí que eles endoidam mais. E quando fala que Jesus vai, vixe, aí cai o mundo. Jesus já voltou, o quê, irmão? Vixe, agora eu sei que o irmão, ele se afasta até de você. Verdade. Vira teu inimigo, os meninos vira teu inimigo. Assim aconteceu com Paulo, não seria diferente de você nem de mim, irmãos. Aconteceu com o nosso irmão Paulo. Os caras viraram inimigo dele por causa disso. Por causa das coisas de menino que o próprio Paulo, o Saulo de Tarso, quando era Saulo de Tarso, anunciava. Perseguição, judaísmo. Era que ele anunciava. Louvado seja o Senhor. E para nós encerrarmos, Hebreus 5, 13, diz assim: com leite vos criei. Perdão, 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Mesmo que eu quisesse falar esse versículo errado, não tinha como, porque eu conheço de cor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Paulo chegou para os Coríntios e disse: com leite criei vocês, cabras. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ai, Jesus. As pessoas preferem estar sempre no leitinho, né? Porque são crianças. Criança é quem vive no leite. Você pega comer o manjar, dá logo uma diarreia, dá uma dor de barriga grande. Você sabe o que é manjar? Agora nenhuma condenação há. Isso é manjar. As crianças não podem comer isso aí, dá logo uma desinteria. E Jesus vive em você. Paulo disse, Gálatas 2:20, Jesus voltou. Isso é manjar. Não é para criança não. As crianças se ofendem logo. E que você não é mais pecador. Hebreus capítulo 9, verso 26. Isso é um manjar. Ele aniquilou o pecado. Isso é manjar. Para eles, isso aí dá um rebuliço grande na barriga. Porque diz que são pecadores. Né? Jesus destruiu. Quando fala de diabo, Hebreus 2:4, Jesus estava se referindo que o que Paulo falou aos Gálatas capítulo 2:20. Estou morto com Cristo, estou crucificado com Cristo, morri com Cristo. Paulo estava vivo, mas justamente o que ele falou em Hebreu. Irmão, pode falar, irmão. Irmão, lê aí para passar para os irmãos aí. 1 Coríntios 3:3. 1 Coríntios 3:3. Agora. Então isso é manjar. E isso aí ofende as crianças não conseguem, não resistem não. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo, ou seja, carnais? E fazem o que todos fazem?
São crianças, né? Paulo disse, olha, vocês vivem dessa forma, vocês são crianças, vivendo cheio de inveja uns dos outros, com ciúmes dos outros. Não foi isso que eu ensinei a vocês. Mas Paulo disse no versículo anterior, ele disse, olha, eu com leite eu criei, que é o 2. Eu tenho que continuar dando leite para vocês, porque vocês são crianças, não pode comer ainda um alimento de adulto. Paulo foi dar um alimento de adulto, aqui mesmo, em capítulo 3, verso 16. Vocês são o templo de Deus. Isso era comida de adulto, porque a religião diz que isso aqui é o templo de Deus. Mas Paulo diz que é o templo de Deus é você. Amém? Amém. Quando você vai levar isso para as crianças se ofendem. Só pode passar aqui, irmão. Pode falar, pode ler aí, irmão. Eu creio assim na minha versão. Pode ler. Porque ainda sois carnais. Isso. Pois há vindo entre vós invejas, contendas, de decisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Andar segundo os homens. Andar segundo os homens é andar segundo o conceito ou ensinamento dos homens. Verdade, é a vontade do homem. Eles diziam assim, tem que ser assim, eles faziam. Não pode ser assim não, tem que ser assim. Rudimentos, eram crianças. Paulo chegou para os romanos e disse, agora nenhuma condenação há. Ixi, isso era manchado. Com certeza. Até mesmo um traje, você não faz parte do ministério por causa do traje. Exatamente. Virou uma placa. Os trajes virou uma placa. Pelas roupas das pessoas no domingo, ela passando na rua, você diz que isso aqui faz parte da igreja A, essa é da igreja B. Só pelas roupas. Até uma gravata você está proibido de adotar. Exatamente. Mas meus irmãos, graças a Deus, que os nossos olhos do entendimento, o Senhor nos alcançou. Graças a Deus. Jesus. Graças a Deus, irmão. Deixamos de ser criança. Deixamos de ser levados por ventos de doutrinas, de homens, ensinamentos de homens, a qual Paulo diz, eu não fui ensinado por homem nenhum, não recebi de nenhum homem. Gamaliel ensinou Saulo a ser religioso, mas Paulo foi ensinado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Assim fomos nós, irmão. Graças a Deus por isso. Deixamos toda a religiosidade. É ruim? Foi ruim, em parte, porque a gente perdeu muitos irmãos. Mas eu louvo o Senhor. Louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Temos. Fazer a vontade do Espírito. Isso. Fazer a vontade de Deus, não da carne. Exatamente. Eu acho que Glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus todos os dias, agradeço a Deus por tudo que Ele me deu, pela consciência, pelo entendimento, pela visão que hoje eu tenho de Cristo, de que é ser um cristão, não fazer acepção de ninguém. Eu já não era de fazer, mas eu fazia quando eu dizia que um era pecador e o outro era justo. Não era pecador, um era justo e o outro era injusto. Música gospel, música de crente, música de não crente, isso eu já fazia acepção, é que a gente foi ensinado a isso. Mas graças a Deus, Deus nos libertou. A graça nos libertou. A graça de Deus nos libertou. Nós vivemos hoje debaixo da graça. Isso mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então eu agradeço a Deus e quero agradecer aqui os irmãos que estão acompanhando aqui.